Bom, então continuando a nossa aula de indução, hoje nós vamos falar sobre o princípio da boa ordem, fazer uma aplicação do princípio da boa ordem e vamos provar a equivalência do princípio da boa ordem com o princípio de indução, certo? Em seguida a gente vai falar, apresentar o conceito de princípio da casa dos pombos, também conhecido como o princípio das gavetas de Dirichlet, e em seguida a gente vai fazer uma aplicação desse princípio resolvendo questões, certo? Então eu vou anunciar aqui primeiro o princípio de indução finita para a gente relembrar da aula anterior e em seguida eu escrevo o princípio da boa ordem. Então vamos ao nosso princípio de indução finita, que aqui dizia o nosso princípio de indução finita, seja P de N uma propriedade, não vou mais escrever uma propriedade que depende de N, a gente já sabe que aqui P de N é uma propriedade que se verifica ou não, verdadeiro ou falso, né? De tal forma que ela depende de N, certo? Não vou mais escrever isso, a gente já sabe. Então, seja P de N uma propriedade tal que acontecem duas coisas, né? O que acontece? É a nossa base da indução, ou seja, P de N0 é verdade para algum N0 pertencente aos naturais, e a outra propriedade, que é o nosso passo indutivo, é que se P de N é verdade para algum N natural, então P de N mais 1 é verdade. Esse é o nosso passo indutivo, ou seja, se a propriedade vale para o primeiro termo e o fato de valer para N implicar que vale para N mais 1, o princípio de indução conclui que então P de N é verdade para todo N maior ou igual que N0, ou seja, para todo número natural a partir daquele primeiro que você provou na base de indução. Esse aqui é o nosso princípio de indução finita, que a gente já falou sobre ele na aula anterior e que agora nós vamos provar a equivalência com o princípio da boa ordem. O que diz o princípio da boa ordem? O princípio da boa ordem diz que seja um subconjunto dos naturais não vazio. Então, se eu tiver um subconjunto dos naturais não vazio, então o princípio da boa ordem diz que então tem um menor elemento. Esse conjunto tem um menor elemento, ou seja, existe um termo dentro do conjunto tal que ele é menor do que todo mundo. Então, o princípio da boa ordem diz que se eu tiver um subconjunto dos naturais não vazio, então esse conjunto tem um menor elemento. O que significa ter um menor elemento? Significa que existe um elemento no conjunto que é menor do que todos os demais. Esse aqui é o nosso princípio da boa ordem. Ok? Então nós temos esses dois conceitos. Antes de provar a equivalência desses dois conceitos, vamos fazer um exemplo de aplicação do princípio da boa ordem, por exemplo. Certo? Esse exemplo diz o seguinte: é um fato que todos nós sabemos, mas que a gente vai provar aqui agora que não existe
um número x pertencente aos naturais, tal que x está entre dois números naturais consecutivos. Portanto, o que nós vamos provar nesse exemplo é que entre dois números naturais consecutivos não tem nenhum outro número natural. Isso é um fato que todos nós conhecemos, mas vamos provar ele aqui. Bom, isso daqui, observe que isso daqui é equivalente a provar que não existe um x pertencente a naturais tal que o x está entre 0 e 1, ok? Porque se existir esse x, você pode... existiria também um x entre 0 e 1 da seguinte forma. Você consideraria um x barra, por exemplo, como sendo x menos n. Então, se você subtrair n nessa desigualdade aqui, nós vamos ter n menos n0, aqui x menos n, e aqui n mais 1 menos n daria 1. Portanto, isso daqui é equivalente a isso. Basta subtrair n nessa desigualdade. Então, a gente vai provar isso daqui, que é mais simples de ver, certo? Então, como é que a gente prova isso? Observe que o princípio da boa ordem diz que existe algo. Então, ele nos dá uma pista de em que tipo de questões ou que tipo de resultado a gente vai aplicar ele. Ele não tem na sua estrutura algo no sentido de para todo. Portanto, para você aplicar ele, você tem que estruturar o problema no sentido que você vai trabalhar com algo que existe ou não existe, certo? Às vezes você quer provar que algo vale para todo, você pode pegar o complementar daquele para todo e provar que ele é vazio, portanto supõe que é não vazio e aí aplica o princípio da boa ordem e é esse tipo de problema que você usa o princípio da boa ordem. Portanto, sempre que você quer aplicar ele, tem que ser em algo que é um subconjunto não vazio dos números naturais. Portanto, se eu quero provar que não existe nenhum número natural com essa propriedade, eu vou considerar um conjunto que eu vou chamar de B, seja B o conjunto dos números naturais n, x, na verdade, que eu chamei de x, vou continuar chamando de x. Então, seja B o conjunto dos números naturais, x que satisfaz essa propriedade. Ou seja, o x pertence a naturais tal que 0 é menor que x, que é menor do que 1. Se eu quero mostrar que não existe nenhum número natural que satisfaz essa propriedade, eu vou pegar o conjunto dos pontos que satisfaz essa propriedade e o que é que a gente tem que mostrar? Devemos mostrar que B é vazio. Se eu quero mostrar que não existe nenhum número que satisfaz isso e eu chamo de B o conjunto dos números que satisfaz, se eu mostrar que ele é vazio, portanto nenhum número irá satisfazer essa propriedade. Então eu vou mostrar que esse conjunto B é vazio. Como que eu faço para mostrar que esse conjunto B é vazio? Supõe, por absurdo, que ele seja não vazio. Então, suponha que B é não vazio. Observe que B é um subconjunto dos números naturais, porque B são todos os números naturais que têm essa propriedade. Portanto, em B só tem número natural. Então, suponha que B é não vazio. Sabemos que B é um subconjunto dos naturais. Logo, se ele é um subconjunto dos naturais não vazio, eu posso aplicar o princípio da boa ordem. Logo, pelo princípio da boa ordem, eu tenho um menor elemento no conjunto B, que eu vou chamar vou chamar simplesmente assim. Então existe um B pertencente a B, onde B
vou chamar assim, mínimo de B, para dizer que é o menor elemento de B. Ora, se esse conjunto B tem um menor elemento, e esse B pertence ao conjunto B, então, o que é que nós sabemos? Se ele está em B, se B pertence a B, então ele tem essa propriedade. Portanto, 0 é menor que B, que é menor do que 1. Ora, se eu sei que B está entre 0 e 1, e eu multiplicar por B, essa desigualdade, como B é positivo, se eu multiplicar por B aqui, eu não altero a desigualdade. Então, quando eu multiplicar por B, eu terei 0 menor que B ao quadrado, B vezes B, que é menor do que B vezes 1, B. Só que o B, por sua vez, é menor do que 1. Portanto, isso aqui é menor do que 1. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu cheguei que B ao quadrado é maior do que 0 e menor do que 1. Portanto, B ao quadrado pertence ao conjunto B. Ele certamente será um número natural, porque ele é o produto de dois números naturais, B ao quadrado, e ele está entre 0 e 1, portanto, satisfaz as condições do conjunto B. Porém, B ao quadrado é menor do que B, está aqui, ó. B ao quadrado menor do que B. E isso é um absurdo. Por que que é um absurdo? Pois B é o menor elemento de B. Se ele é o menor elemento de B, significa que ele tem que ser menor do que todo mundo. Na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, ele é igual a algum outro número, certo? E aqui eu estou achando um outro número, B ao quadrado, que é estritamente menor do que B. Isso não pode acontecer, porque B é o menor elemento. Bom, e onde é que está o absurdo? O absurdo está em supor que o meu conjunto B é diferente de vazio. Portanto, meu conjunto B é vazio. Se esse conjunto B é vazio, significa que não tem nenhum número natural que satisfaz essa propriedade e, equivalentemente, não terá nenhum número natural satisfazendo essa propriedade. Ok? Bom, essa é uma aplicação do princípio da boa ordem e agora a gente vai provar, que é o objetivo principal dessa aula, a equivalência entre o princípio da boa ordem e o princípio de indução. Então, vou apagar aqui. Bom, então nós temos o seguinte teorema. O teorema que nós temos é que o princípio da boa ordem é equivalente ao princípio de indução. Então, o princípio da boa ordem é equivalente ao princípio de indução finita. Esse é o nosso teorema. Então, vamos demonstrar. Então, inicialmente, vamos provar aqui a ida. Ou seja, o que é que nós vamos provar? Que o princípio da boa ordem implica no princípio de indução finita. O que aqui significa? Que, inicialmente, nós vamos supor que o princípio da boa ordem é verdade e vamos provar que o princípio de indução finita é verdade. Lembrando que qual é a conclusão do princípio de indução finita? Essa daqui, que P de n é verdade para todo n maior ou igual que n0. Portanto, nós vamos, para provar o princípio de indução, nós vamos tomar uma propriedade P de n que satisfaz 1 e 2. Então, seja P de n uma propriedade
que satisfaz 1 e 2 na definição do princípio de indução finita. Bom, então significa que o P de N0 é verdade, e o fato de P de N ser verdade implica que P de N mais 1 também é verdade. Então, supondo que eu sei que o princípio da boa ordem é verdade, então eu tenho que... o que eu vou fazer é considerar um conjunto B. Então, o que nós queremos provar? Que P de N é verdade para todo N maior ou igual que N0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: se eu quero provar que isso daqui é verdade para todo N maior ou igual que N0, eu vou considerar um outro conjunto B onde P de N não é verdade em N maior ou igual que N0. Então, observe. Eu quero mostrar que P de N é verdade para todo N maior ou igual que N0. Então, eu vou considerar o conjunto B, seja B o conjunto dos números naturais, tal que P de N é falso para N maior ou igual que N0. Se eu considerar os pontos em que isso daqui é falso e eu chegar à conclusão que esse conjunto é vazio, então eu provei o princípio de indução. Ok? Então, eu vou considerar esse conjunto. Seja B, então aqui eu vou considerar esse conjunto B aqui. B, o conjunto dos números naturais, tal que P de N é falso para N maior ou igual que N0. Então eu vou considerar esse conjunto B, certo? E o que eu vou fazer? Além de considerar esse conjunto B, eu vou supor que ele é não vazio, porque eu quero provar que ele é vazio. Se ele for vazio, significa que todo mundo maior ou igual que N0, P de N é verdade, que é a conclusão onde eu quero chegar. Então, se ele for vazio, eu provo. Então, eu vou provar por absurdo. Eu vou supor que ele é não vazio. Por que eu vou supor que ele é não vazio? Porque B é um subconjunto dos números naturais. Se eu supor que ele é não vazio, eu posso aplicar o princípio da boa ordem. E eu estou mostrando que boa ordem implica indução. Portanto, boa ordem é verdade. Eu tenho que aplicar ele. Então, suponha que B é não vazio. Então, se B é não vazio, como B é um subconjunto dos números naturais, pelo princípio da boa ordem, existe um elemento em B que é o menor elemento, né? Tal que B é o menor, vou denotar assim, menor elemento de B, do conjunto B. Bom, o que é que isso significa? Se B pertence a B, significa que o P de B é falso, ok? Porque ele está em B. Além disso, B é o menor elemento de B. Então, se eu pegar um número menor do que B, B menos 1, por exemplo, eu terei que B menos 1 não pertence a B. Por quê? Porque B menos 1 é menor do que B e B é o menor elemento de B. Então, além disso, B menos 1 não pertence ao conjunto B, porque ele é menor do que o menor elemento do conjunto B. Portanto, ele não pode pertencer ao conjunto. E o que é que significa que ele não pertence ao conjunto? O conjunto B é onde é falso. Se ele não pertence, isso daqui é verdade. Bom, mas o fato de P
P de N, observe que pela definição de princípio da boa ordem, P de N0 é verdade. Então, se P de N0 é verdade, significa que N0 não pertence a B. Bom, se N0 não pertence a B, significa que o B é maior do que o N0. Certo? Porque os elementos de B são todos os que são maiores ou iguais a N0, que P de N é falso. Certo? Então, como B pertence ao conjunto B, significa que ele é falso e ele é maior ou igual que N0. Como N0 é verdade, tá aqui, ó, N0 é verdade, então N0 não está em B. Portanto, o B grande é maior que N0. Então, isso significa que esse B-1 é maior ou igual que N0. Se o B é maior que N0, quando eu subtrair 1, ele vai ser maior ou igual que N0. Então, eu tenho que garantir isso porque as hipóteses aqui são sempre para os números n que são maiores ou iguais que N0. Tudo que eu estou trabalhando é sempre para n maior ou igual que N0. Então, o que é que nós sabemos da indução? Nós sabemos que, pela hipótese, P de N0 é verdade, e nós sabemos que P de B menos 1 é verdade. P de B menos 1 é verdade. Bom, esse segundo fato me diz que se o P de um número n for verdade, então o P de n mais 1 também vai ser verdade. Então isso aqui implica que o P de B menos 1 mais 1, portanto o P de B é verdade. Mas isso é um absurdo. Por quê? Porque se o P de B fosse verdade, isso implicaria que o B não pertence a B, porque o conjunto B é onde é falso. E o B pertence a B. Então eu cheguei ao mesmo tempo que B pertence a B e B não pertence a B, portanto isso é um absurdo. Onde é que está o absurdo? O absurdo está em supor que o conjunto B é não vazio. Logo, o conjunto B é vazio e com isso, o que é que eu ganho? Que P de N é verdade para todo N maior ou igual que N0. Por quê? Conjunto B são os números naturais que P de N é falso para N maior ou igual que N0. Como eu cheguei à conclusão que ele é vazio, portanto, todo número que é maior ou igual que N0, P de N é verdade, que é a conclusão da minha indução. Portanto, nós provamos que o princípio de indução, o princípio da boa ordem, implica no princípio de indução. Agora falta fazer a recíproca. Então agora nós iremos supor que o princípio de indução é verdade, ou seja, eu posso aplicá-lo aqui nesse formato, e eu vou provar que todo subconjunto não vazio dos números naturais tem um menor elemento. Vou apagar aqui. Então agora vamos fazer a volta. Ou seja, o que é que significa a volta? Que o princípio de indução finita implica no princípio da boa ordem. Então, se eu quero provar que o princípio da boa ordem é verdade, eu vou tomar as condições aqui do princípio da boa ordem. Então, seja A um subconjunto dos números naturais não vazio. Então, o que eu vou fazer é provar que esse conjunto A tem um menor elemento. E aí eu vou considerar o seguinte conjunto, e antes de desenvolver essas contas, vamos fazer um pequeno rascunho aqui com esse conjunto
B para a gente entender direitinho quem é esse conjunto B. Então, primeiro eu vou colocar o B aqui. Considere o seguinte conjunto, né? B é o conjunto dos números B pertencente aos naturais, tal que B é o conjunto dos números naturais, tal que A é menor. Tal que A não pertence a A para todo B, para todo A menor do que B. Certo? Então, vamos considerar esse conjunto. Então, primeiramente, vamos fazer um rascunho aqui. Vamos entender quem é esse conjunto B. Ok? Bom, vamos lá. Então, vamos supor, só a título de exemplo, para a gente entender quem é esse conjunto B, que o nosso conjunto A fosse, por exemplo, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, do 4 para frente. Bom, quem seria esse conjunto B? Nesse caso aqui. Esse conjunto B seriam todos os números B's, de tal forma que todo mundo que for menor do que B não está em A. Então, por exemplo, será que o 6 pertenceria a B? Vamos lá. Se o 6 pertencesse a B, eu teria que todos os números menores do que 6, naturais, todos os números naturais menores do que 6 não poderiam estar em A. Mas A tem o 5 e o 4. Portanto, esse número não está em B. Da mesma forma, o 5 não está em B, porque tem número menor do que B que está em A. O 4 estaria em B? Vamos lá. Será que o 4 pertence a B? Será que todos os números menores do que 4 não pertencem a A? De fato, não pertencem. Então, e assim sucessivamente, todos os números menores do que esse vão pertencer a esse conjunto. Ok? Então, é só para a gente entender quem é esse conjunto. Por que a gente está pegando esse conjunto? Se você observar, se você fizer mais alguns exemplos aí, você parar o vídeo e pegar mais alguns exemplos de conjuntos, você vai sempre observar que o conjunto B vai ser todo mundo menor do que esse menor elemento aqui do conjunto A, certo? É fácil de ver isso. Então isso significa o quê? Que se o conjunto B é todo mundo que é menor do que o A, significa que o candidato a menor elemento do conjunto A, que é o que eu quero provar, nosso princípio da boa ordem, eu quero achar o menor elemento de A. Então, quem vai ser o meu candidato a menor elemento? Vai ser um número que, observe que aqui o maior elemento do conjunto B coincide com o menor elemento do A. Portanto, o menor elemento do conjunto A vai ser um número K, de tal forma que ele vai pertencer a B, mas como ele é o maior elemento do B, o seguinte dele não pertence a B. Quando eu achar um elemento nesse conjunto lá, que é abstrato, K em B, de tal forma que o seguinte não está em B, porque esse aqui é sempre justamente o maior elemento de B, esse camarada aqui vai ser o menor elemento de A. Nós vamos ver isso. Então era só para a gente conseguir entender quem é o nosso conjunto B, que é justamente a chave dessa demonstração é definir esse conjunto B. Então, considere esse conjunto B aí. Então, vamos fazer algumas observações sobre esse conjunto B. Então, por exemplo, o nosso princípio de indução é a nossa hipótese. Então, o nosso princípio de indução diz o seguinte, que o P de N0 é verdade. Então, se você olhar para cá,
Eu posso aplicar esse princípio aqui para n0 igual a 1, por exemplo. Não tem nenhum problema, isso vale para qualquer n0 que você começar. Então eu posso pensar aqui, como eu quero os números naturais, todos os naturais aqui, o menor elemento é 1, eu vou aplicar o princípio de indução para n0 igual a 1. Então, vamos olhar aqui, o 1 está em B? Vamos perceber se o 1 está em B. Bom, de fato o 1 está em B, e aqui se você não quiser pensar com 1, você pode pensar com n0, já que a propriedade é para n maior ou igual que n0, mas vamos ficar no 1 que é mais simples de entender. O 1 pertence a B? De fato o 1 pertence a B, por quê? Porque o conjunto B são todos naturais, que todo mundo que é menor do que o que você está pegando não pertence a A. Ó, não tem ninguém menor do que 1 nos números naturais. Não tem ninguém menor do 1 que os números naturais. Portanto, não terá ninguém menor do que 1 que pertença a A. Certo? Porque um número B não está nesse conjunto se tiver alguém menor do que ele que está em A. Se isso acontecer, ele não pertence. Mas com 1 isso não acontece. Não tem ninguém menor do que 1 que está em A. Por quê? Porque 1 é o menor elemento do conjunto dos números naturais. Então, sabemos que 1 pertence ao meu conjunto B. Ok? Que é o primeiro passo aqui da indução. Então eu já provei que eu tenho um determinado, eu vou considerar aqui, sabemos que 1 pertence a B, então eu vou considerar, não vou escrever isso não, vou só falar. Aqui na minha indução, como eu tenho que ter uma propriedade que depende de n, a minha propriedade que eu vou aplicar à indução é a seguinte, é esse conjunto B. Então, qual é a minha propriedade? P de n são o conjunto dos números naturais que essa n pertence a B, certo? Então, a propriedade P de n aqui da indução são todos os números naturais, P de n são todos os números naturais que n pertence a B. Portanto, como 1 pertence a B, significa que o P de 1 é verdade. Então, já tenho o meu primeiro caso da indução aqui verificado. Então, observe, como eu já disse, observe que se existir um número k pertencente a B tal que k mais 1 não pertence a B, então k será o menor elemento de A. Ok? Como é que a gente vê isso? Vamos lá. Como é que a gente vê isso? Se o meu K pertence a B, o que é que eu ganho? Se o K pertence a B, então todo mundo menor do que K não está em A. Então eu ganho que 1, 2, 3, até K menos 1, que são todos os naturais menores que K, isso aqui não pertencem a A, certo? E o que é que eu ganho sabendo que K mais 1 não pertence a B? Se ele não pertence a B, então tem alguém menor do que ele que está em A. Porque se não estivesse, ele pertenceria a B. Mas como ele não pertence a B, então tem alguém menor do que ele que não está em A. Alguém menor do que ele que está em A. Mas quem são os números menores do que K mais 1? 1, 2, 3, até K. Mas esses aqui, ó, eu já sei que eles não pertencem a. E para esse K mais 1 não pertencer a B, alguém tem que pertencer a A. Portanto, conclusão que eu chego que esse K aqui pertenceria a A. Então eu cheguei à conclusão que todo mundo menor do que K não pertence a A e K pertence a A. Portanto, o K é o menor elemento de A. Por que que ele é o menor elemento? Porque todo mundo que é menor do que ele não está no conjunto. Portanto, ele é o menor elemento.
Então, para acabar com a minha demonstração, basta eu provar que tem um ponto, tem um número K em B, que o consecutivo dele não está em B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou supor que não existe ninguém com essa propriedade. Então, suponha que se o K pertencer a B, então K mais 1 também pertence a B, certo? Vou supor por absurdo. Se K pertence a B implicar que K mais 1 pertence a B, nós acabamos de garantir o segundo ponto da nossa hipótese de indução. O primeiro nós já tínhamos provado, que é 1 pertence a B, e nós acabamos de verificar que o fato de N pertencer a B implicou, no caso ali K pertencer a B, implicou que K mais 1 pertence a B. Portanto, pela indução, pelo princípio de indução finita, nós temos o quê? Que a propriedade é válida para todo N maior ou igual que 1, no caso, que eu estou fazendo aqui, começando do 1. Então, significa que a propriedade é válida para todo número natural. Mas qual é a propriedade? É o N pertencer a B. Se para todo natural o N pertence a B, significa que o B é igual ao conjunto dos números naturais. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Que para todo número natural, ele pertence a B. O que aqui significa que todo mundo menor do que ele não está em A. Mas se isso for verdade para todo natural, significa que não tem ninguém em A. Ou seja, A é vazio. Logo, o A seria vazio. E isso é um absurdo, porque a minha hipótese do princípio da boa ordem diz que A é um conjunto não vazio. Portanto, isso é um absurdo. Onde é que está o absurdo? Em supor que essa propriedade aqui é verdadeira. Se K pertence a B, então K mais 1 também pertence a B. Portanto, isso aqui não é verdade, então significa que tem alguém que está em B e ele não está em B. E esse alguém é justamente o menor elemento. Portanto, K é o menor elemento de A. E aqui termina a nossa demonstração. Portanto, nós provamos que o princípio de indução é equivalente ao princípio da boa ordem. Bom, essas duas ferramentas são muito úteis para resolver problemas, questões, principalmente nos seguintes casos. Indução, quando você quer provar que determinada propriedade é válida para todos os naturais a partir de um N0. E o princípio da boa ordem, em geral, é muito útil quando você quer provar que um determinado número existe ou não existe. Certo? Você quer provar que um determinado número natural com alguma propriedade existe ou não existe. É interessante, às vezes, nesses casos, usar o princípio da boa ordem. Então, eu vou apagar aqui e eu vou... Só para finalizar essa aula, eu vou apresentar o princípio da casa dos pombos para vocês e fazer uma questão envolvendo esse princípio. Também é um princípio muito útil para resolver questões. O princípio da casa dos pombos, ou também conhecido como princípio das gavetas de Dirichlet, é algo bem simples, assim, bem ingênuo, mas que é muito útil para resolver questões. Principalmente questões quando você quer provar que um determinado número existe. E o que nesse tipo de questão você tem que ficar atento é assim, se você consegue, nesse tipo de questão, ter um total de coisas e você quer que algo aconteça onde esse algo que está acontecendo é a metade mais 1. Ou a metade mais que a metade, né, no caso. Um valor mais que a metade. E aí você consegue, ou mais uma unidade, ou algumas unidades mais que um múltiplo. Não precisa ser exatamente 2, enfim. Mas
Quando eu colocar a questão vai ficar claro que tipo de questão em geral isso é aplicado. Mas o que diz o princípio das gavetas? Vou colocar aqui. Princípio das gavetas. Também conhecido como o princípio da casa dos pombos. E ele é devido a Dirichlet. Dirichlet, nome do matemático. Certo? Princípio da casa dos pombos também é conhecido. Esse princípio é assim. O princípio das gavetas, alguns chamam de princípio de Dirichlet também. Então, o que é que diz esse? Eu vou colocar ele na forma geral. Tem uma forma mais simplificada, mas eu vou colocar na forma geral e aí, forma simplificada é só para o K igual a 1. Então, se temos K vezes N mais 1 objetos e vou botar aqui logo embaixo, N gavetas, então pelo menos K mais 1 objetos. Bom, então esse é o que diz o princípio das gavetas de Dirichlet, que se eu tenho Kn mais 1 objetos e eu tenho N gavetas, então existe uma gaveta com pelo menos K mais 1 elementos. Bom, então isso é o que diz o princípio das gavetas, que se eu tiver Kn mais 1 objetos e eu tenho N gavetas, então quando eu for colocar esses objetos dentro das gavetas, vai ter uma gaveta que vai ter pelo menos K mais 1 objetos, né? Então, em alguns livros, esse princípio é definido com o K igual a 1, ou seja, ele é definido assim: se eu tenho N mais 1 objetos e N gavetas, é até mais fácil de ver nessa forma. Se eu tenho N mais 1 objetos, e eu tenho N gavetas, quando eu for distribuir esses objetos nas gavetas, eu tenho N mais 1 objetos e N gavetas. Então, quando eu colocar N gavetas, uma em cada, um objeto em cada uma das N gavetas, vai sobrar um objeto, porque eu tenho K mais 1 objetos. E todas as gavetas já terão objetos. Então, quando eu for colocar esse 1 que sobrou em alguma gaveta, vai existir uma gaveta que vai ter pelo menos, no caso K igual a 1, vai ser 1 mais 1, 2 objetos. Então, é um princípio bem ingênuo, assim, mas que ele é muito útil para resolver questões. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui de aplicação do princípio das gavetas. E o exemplo diz o seguinte: eu tenho considerem o conjunto A formado pelos números naturais de 1 até 100. Portanto, 100 números. E a questão diz o seguinte: suponha que você escolhendo, vou colocar aqui, escolhendo ao acaso 51 números. Observe que aqui é a pista que eu vou usar o princípio das gavetas aqui na questão. Eu vou pegar uma quantidade de números que é maior do que a metade. Então, se eu pensar em algo que tenha 50 gavetas, se eu vou pegar 51 números, vai ter uma gaveta que vai ter 2 números. Então, eu só preciso
na conclusão da minha questão, ajeitar para usar o princípio das gavetas. Então a questão diz, se eu tenho 100 números, os números de 1 a 100, e eu escolher ao acaso 51 números, mostre que 2 números consecutivos serão escolhidos. Então, se eu tenho um conjunto com 100 números e desses 100 números eu vou escolher 51 deles, a questão quer que eu prove que 2 números consecutivos serão escolhidos. Aqui tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão. Você não pode resolver essa questão com um exemplo. Suponha que ele pegou os números de 1 até 50, então quando ele pegar, vai ter consecutivos. Não assim, mas que é óbvio, se pegar de 1 até 50 vai ter 50 consecutivos aí, mas suponha que ele pegou os números, sei lá, 1, 3, 5, 7, enfim, por aí vai. Aí você fez um exemplo, ele pegou os números ímpares, que não é nenhum consecutivo. 1, 3, 5, até 99. Então, se você disser que ele pegou os ímpares, eu peguei 50 números que não são consecutivos. Então, o 50º que ele vai pegar vai ser um número par, porque não sobrou mais nenhum ímpar. Aí, se ele pegar um par, esse número par vai ser consecutivo com alguém, que pode ser com ele mais 1 ou ele menos 1, já que os ímpares já foram tomados. Então, aí foi um exemplo que você pegou. Muitos alunos são tentados, nesse tipo de questão, a resolver essa questão fazendo um exemplo. Você pega uma escolha específica e aí mostra que naquela escolha que foi tomada tem consecutivo, então diz assim, então não será possível pegar. Não vai ser, toda escolha vai ser nesse formato aqui, não vai ser possível. Não é um argumento muito válido, tem que tomar cuidado quando você quer provar que determinada coisa vale em matemática, você provar com um exemplo. Tomar muito cuidado. Então, aqui para nós aplicarmos o princípio das gavetas, o que nós temos que fazer é espertamente definir quem são as gavetas, já que os objetos já estão definidos. Os objetos são esses aqui. Eu tenho 100 objetos, e eu tenho que definir espertamente quem são as minhas gavetas, de tal forma que quando eu tiver 2 números dentro dessa gaveta, esses 2 números sejam consecutivos, certo? Então, por exemplo, se eu considerar as gavetas da seguinte forma, eu vou separar os números em pares, então eu vou separar os números assim, o 1 e o 2, o 3 e o 4, o 5 e o 6, até o 99 e o 100. Então, se você observar, suponha agora que eu tenha aqui, quantos números eu tenho aqui? Tenho 50 números, 50 conjuntos aqui, né? Então eu tenho 50 pares de números aqui. Tenho 50, vou chamar isso aqui de conjuntos. Tenho 50 conjuntos aqui. Então, suponha que eu tenha suponha que eu vou escolher os números e eu vou colocar em gavetas. Então, suponha que eu tenha 50 gavetas aqui, né? 51 gavetas aqui. Então, aqui eu tenho a gaveta número 1, que eu vou chamar de G1, a gaveta número 2, aí eu tenho a gaveta número 50 e eu tenho a gaveta 51. E eu vou pegar números aleatórios e vou colocar nessas gavetas, já que ele mandou escolher 51 números. Então, suponha que você pega aleatórios 51 números. Se você pegar 2 números desse mesmo conjunto, certo? Se você pegar 2 números desse mesmo conjunto e colocar em alguma gaveta esses 2 números, então eu não preciso nem colocar em 2 gavetas. Eu vou pegar números desses conjuntos e o conjunto é esse aqui. Então eu vou escolher 51 números daqui. Se escolher 51 números daqui é a mesma coisa que escolher 51 números daqui, só que aqui está mais fácil da gente ver. Toda vez que eu escolher um número, eu vou colocar numa gaveta.
dessa daqui, e eu vou escolher 51. Então, se em algum momento eu escolher dois números do mesmo conjunto, então a questão está resolvida, porque eu escolhi dois números consecutivos. Qual é o pior caso? É eu escolher um número de cada gaveta, um número de cada conjunto. Então eu escolho um número aqui de cada um desses conjuntos, que não precisa ser esse primeiro. Estou colocando aqui, mas pode ser qualquer um. Suponha que eu peguei, no pior dos casos, não peguei números repetidos, não peguei dois números do mesmo conjunto. Se eu pegar em algum momento dois números de um desses conjuntos, a questão morreu. Então suponha que no pior dos casos eu peguei um número de cada um desses conjuntos. Portanto, quando eu colocar ele nas gavetas, eu vou preencher 50 gavetas, já que aqui tem 50 números. Só que a questão disse que eu preciso escolher 51 números, portanto eu tenho 51 gavetas. Se eu já peguei um de cada um desses conjuntos, significa que agora eu preciso obrigatoriamente pegar mais um para acabar a questão. E se eu for pegar mais um, eu vou pegar o segundo número desse conjunto. E obrigatoriamente eu tenho que pegar o segundo número de algum conjunto, já que eu já peguei o primeiro de todos eles. Então, quando eu for pegar o segundo número de algum desses conjuntos, suponha que em um conjunto aqui qualquer eu já tenha pego o primeiro, quando eu pegar o segundo nele, ele vai ser consecutivo com esse aqui que eu já escolhi. Portanto, pelo princípio das gavetas, obrigatoriamente, dois números escolhidos serão consecutivos. Então, essa é uma aplicação do princípio das gavetas ou princípio da casa dos pombos. Então, ficamos por aqui nessa aula. Nós provamos que o princípio de indução é equivalente ao princípio da boa ordem e apresentamos o princípio das gavetas e fizemos um exemplo desse princípio. Então, na lista de exercícios, eu vou colocar questões que envolvam também princípio de indução finita, princípios de boa ordem, e vou colocar questões que vocês conseguiram resolver usando o princípio da casa dos pombos, certo? Então, até a nossa próxima aula.